Enfermidades em bovinos de corte. Começando pelas clostridioses, que são zoonoses causadas por bactérias produtoras de toxina do gênero Clostridium, geralmente presentes no trato digestório dos animais. A clostridiose pode ser classificada de duas formas, sendo a mais comum a forma clínica, que é classificada entre nervosas, musculares, hepáticas e entéricas. Nas formas das mionecroses, temos o carbúnculo sintomático e o edema maligno. O carbúnculo sintomático é uma necrose do tecido muscular causada pelo Clostridium chavoe através da ingestão de esporos pela pastagem. Como sinal clínico, o principal é a manqueira, além da miosite hemorrágica e aumento de volume local. O diagnóstico é realizado através dos sinais clínicos, associado à realização da necrópsia e pesquisa de toxinas nos tecidos. O tratamento é ineficaz com a antibiótico-terapia porque a doença é de rápida evolução e a profilaxia é com a administração de vacinas e tentar evitar o trauma muscular nos animais. Já o edema maligno é causado pelo Clostridium septicum e sordelli, que contaminam feridas pré-existentes e alteram as características dos tecidos afetados. O diagnóstico e tratamento é o mesmo do carbúnculo sintomático e a profilaxia também com a vacinação, limpeza e asepsia das feridas. Nas clostridioses nervosas, temos o botulismo, causado pelo Clostridium botulinum, que é um agente do trato gastrointestinal, onde ele se multiplica e é posteriormente excretado nas fezes. Como sintoma clínico, tem a principal a paralisia flácida dos músculos, que é bem característica, que causa dificuldade de locomoção, decúbito external e lateral. Diagnóstico é realizado pelos sinais clínicos, busca de toxinas em alimentos e água, e aí com a evolução da doença. O tratamento também não há drogas antagonistas devido à evolução, e o controle e profilaxia é com vacinas polivalentes, retiradas de ossos e carcaças das pastagens para evitar que os animais tenham contato. O tétano é causado pelo Clostridium tetani, provoca uma paralisia espástica decorrente da contração muscular no local lesionado. Tem como sinal clínico andar rígido, obstótono, tremores musculares e cauda em extensão. O tratamento é com uso de antibióticos, geralmente a penicilina, e o controle e profilaxia com a vacinação, cuidado com o manuseio de feridas, limpeza e asepsia das mesmas. Já as enterotoxemias são as menos comuns, não são zoonoses, são quase sempre fatais pela rápida evolução e pode se iniciar tanto no trato digestório ou no fígado. Como sinais clínicos do trato digestório, tem abatimento nos animais, diarreia e hemorragia. Já no fígado, hemoglobinura bacilar, endurecimento da pele. Já o tratamento é não eficaz por conta da evolução também da doença, e o diagnóstico é pelo quadro clínico, identificação das toxinas, diagnóstico anatopatológico pós-mortem e vacinação polivalentes. A segunda enfermidade é a brucelose. A brucelose é uma doença infecciosa crônica causada por uma bactéria. Ela se manifesta através de abortos no terço final de gestação de bovinos, causando infecção no trato reprodutivo, articulação dos animais e, quando não há aborto, há nascimento de bezerros fracos. O macho, quando afetado, tem inflamação no sistema reprodutor. Ela também é uma zoonose. Pode acarretar muitos prejuízos, várias perdas na produção, já que o animal acaba sofrendo inúmeros abortos, e isso causa um aumento de intervalo nas vacas, fazendo com que atrase o nascimento de mais bezerros. Além disso, há uma diminuição na produção de carne e, em outros casos, como de leite, quando é o rebanho de leite. A transmissão. Em caso de animais de corte, não tem como a doença ser transmitida através da carne. A transmissão pode ocorrer de diversas formas, através de inseminação artificial, aborto, porque os restos dos fetos, como bactéria no pasto, podem afetar o ambiente e contaminar os demais animais. Além disso, corrimentos vaginais, urina, espuma e leite, em caso de vacas leiteiras, também transmissão. Podem ser fontes de transmissão. O controle é a vacinação das fêmeas e toda vez que chegar um rebanho novo, isolar para ver se apresenta algum sinal clínico.
A febre aftosa é uma enfermidade infecto-contagiosa aguda com potencial de transmissão extremamente alto entre os animais suscetíveis, podendo, em cerca de uma semana ou menos, acometer um rebanho inteiro. Ela é produzida por um vírus da família Picornavírus, do gênero Aftavirus. Já a transmissão acomete animais biungulados domésticos e selvagens, como bovinos, suínos, bubalinos, ovinos e caprinos, além dos homens, sendo então considerada uma zoonose. A sua transmissão ocorre por contato direto de animais suscetíveis com animais infectados e por contato indireto com fômites e subprodutos contaminados com secreções e excreções e também pela ingestão de leite não pasteurizado. O período de incubação nos rebanhos bovinos varia de 2 a 6 dias. E já os sinais clínicos são cialorreia, rinorreia, temperatura corporal entre 40 e 41, claudicação intensa, diminuição do apetite, atraso na ruminação e detenção do peristaltismo. Também observa-se presença de vesículas, úlceras e erosões na mucosa nasal, oral e no epitélio lingual, além de também intensas lesões cardíacas de evolução fatal como consequência de uma miocardite. Já o diagnóstico, ele é realizado a partir dos sinais clínicos e exames laboratoriais, como o isolamento viral, a imunoadsorção enzimática, que é o ELISA, também com a fixação do complemento e a microscopia eletrônica. E em caso dessa suspeita da febre aftosa, é preciso comunicar imediatamente o serviço veterinário oficial do local. Como diagnóstico diferencial, temos a estomatite vesicular, a exantema vesicular do suíno, a doença vesicular do suíno, rinotraqueite infecciosa bovina, febre catarral maligna, peste bovina, varíola bovina, entre outros. Já no tratamento, ele é inexistente, pois todos esses animais acometidos devem ser sacrificados, assim como também todos os contactantes suscetíveis, mesmo não apresentando esse quadro clínico. Como prevenção e controle, temos o calendário de vacinação de bovinos e bubalinos, controle interno de fronteiras sobre o trânsito de animais, ações organizadas de emergência em caso de focos, monitoramento soro-epidemiológico e campanhas de educação sanitária. Muito comum em regiões onde há enchentes em épocas de muitas precipitações, a leptospirose, também conhecida como doença do rato, é causada por uma bactéria do gênero Leptospira e está presente na urina de roedores infectados e é transmitida para animais como suínos, equinos, cães, animais silvestres, bovinos e seres humanos. Ou seja, é uma zoonose e tem muita relevância para a saúde pública. A transmissão ocorre através do contato direto ou indireto com a urina do rato, que invade o organismo por feridas na pele, mucosas, ou de membros que ficam em contato com essa substância por muito tempo. Estudos também revelaram que animais em lactação podem eliminar a leptospirose pelo leite quando estão na fase aguda da doença. As vias de penetração, tanto no homem quanto nos animais, são pele lesada, mucosas orais, nasais, oculares e genitais. Esse último no caso dos animais. O período médio de incubação da doença é de 2 a 5 dias. E essa doença tem uma importante relevância porque ela é uma zoonose e causa perdas consideráveis na economia em relação aos rebanhos bovinos, por conta de abortos e retenção de placenta, nascimentos prematuros, morte, infertilidade, queda na produção de leite e problemas com mastites. Em relação à prevenção para esses animais, a vacinação e a higiene são os melhores métodos para evitar grandes perdas no rebanho, que refletirão na economia. A vacinação precisa ocorrer em bezerros que estão entre 4 e 6 meses, tendo reforços semestrais. Além da executar uma importante vigilância dos rebanhos, realizando testes sorológicos regulares e também mantendo histórico reprodutivo de vacinação, com observações contínuas das manifestações clínicas da doença. Quanto à higiene, é necessário que sejam identificadas as fontes de infecção, como pequenas represas, lamaçais e áreas úmidas, e dessa forma, os animais não podem ter contato com essas áreas. Raiva bovina. A raiva é uma zoonose importante para a saúde pública, a qual ocasiona grandes perdas econômicas para a pecuária. É uma doença infecto-contagiosa causada por um vírus e que em quase 100% dos casos são fatais. Tem 2 variantes do vírus detectadas no Brasil.
Uma é associada no ciclo urbano, isolada em cães, gatos e humanos, causando a forma furiosa da raiva. A outra é associada ao ciclo silvestre da doença, isolado de bovinos e morcegos, que causa a forma paralítica da raiva. Transmissão é de forma percutânea, através da mordedura de animais infectados, ou até contatos com ferimentos abertos e membranas mucosas, ou também transplantes de córneas de outros órgãos. O período de incubação é variável, mas geralmente é entre 2 a 12 semanas. A replicação do hospedeiro ocorre de forma neurogênica e centrífuga, disseminando-se por todo o organismo, chegando principalmente no sistema nervoso central e nas glândulas salivares. Os sinais clínicos são classificados por 3 fases distintas: apodrômica, excitativa e paralítica. Em geral, os sinais são de dificuldade de locomoção, de cambalear no membro posterior, dificuldade de deglutição, diminuição de apetite, cialorreia, andar cambaleante, paresia flácida e incapacidade em se levantar. O diagnóstico é de extrema importância que o dono do rebanho monitore de forma frequente a presença dos animais para ver se tem presença de lesão provocada por morcegos hematófagos. Tem também diagnóstico laboratorial, que é utilizando um pedaço do sistema nervoso central, que no caso do bovino utiliza-se o encéfalo. A prevenção da raiva baseia-se na vacinação e no controle dos vetores. Então, são vacinas inativadas e anticoagulantes em morcegos. O tratamento é inútil e, normalmente, os animais são sacrificados. A tuberculose, ela é causada por micro-organismos do gênero Mycobacterium. E, embora vários micro-organismos sejam saprófitas, que são organismos que se alimentam de matéria orgânica, muitas dessas bactérias são patogênicas, tanto para os seres humanos como para os animais. O grupo responsável pela maioria dos casos de tuberculose humana e animal afeta uma ampla variedade de hospedeiros, causando prejuízos econômicos para a pecuária, além de infecções atípicas em seres humanos com sistema imune comprometido. A tuberculose bovina é importante não apenas devido aos prejuízos econômicos, mas também pelo fato de ser uma zoonose. A importância econômica atribuída a essa doença está baseada nas perdas diretas e indiretas, resultantes da morte de animais. Afeta cerca de 10 a 25% da sua eficiência produtiva, como a queda no ganho de peso, diminuição na produção de leite, descarte precoce da eliminação de animais de alto valor zootécnico e as carcaças condenadas no abate. Existe ainda a perda de prestígio na unidade onde esse animal foi criado. A transmissão são as vias respiratórias, alimentares, congênitas, cutâneas e venéreas. Na prática, é mais comum a via aerógena. Outro aspecto comprovado é que a infecção pela via oral exige muito mais doses do que Existe muito mais doses, né, que são cerca de 10 a 20 milhões de bacilos, e a via aerosol são necessárias de 1 a 5, então por isso também é bem mais comum. E a via oral é bem importante em bezerros, já que são amamentados em vacas tuberculosas. Em humanos, a infecção pode ser adquirida por consumo de leite e derivados crus. A patologia. O núcleo do aerosol inspirado se aloja no trato respiratório. Esse micro-organismo persiste na forma de infecção latente e, posteriormente, após a infecção primária, pode ocorrer a reativação da doença. Os sinais clínicos. A tuberculose tem uma grande diversidade de sinais clínicos, tanto em bovinos como em seres humanos. Algumas infecções causam muito pouco, se algum sinal clínico, enquanto outras demonstram sintomatologia amplamente diferenciada por causa da variação da localização das lesões. A maior parte das lesões nos bovinos está nos pulmões, linfonodos pulmonares e linfonodos craniais. Por isso, a doença é inaparente. Dispneia pode ser aparente em alguns casos, linfonodos bronquiais aumentados, lesão no trato gastrointestinal, timpanismo e o envolvimento hepático e renal por conta da bacteremia e endometrite. O diagnóstico, por métodos laboratoriais, como baciloscopia e cultivo bacteriano e teste intradérmico. Porém, nenhum desses testes consegue identificar exatamente qual micobactéria é. O controle, já que não tem vacina nem tratamento, deve implantar uma política de testes e eutanásia. A vacinação apenas em animais domésticos e silvestres, por ele ser reservatório dessa doença, e em humanos ter um veterinário especializado para realizar a inspeção desses alimentos, a pasteurização e esterilização de leite e derivados.
diminuem os riscos de transmissão e também manter os trabalhadores rurais saudáveis para não haver risco de transmissão também. A teníase e a cisticercose são causadas pela mesma espécie de cestódio, porém em fases diferentes de seu desenvolvimento. A teníase é provocada pela forma adulta da Taenia solium ou da Taenia saginata, e a solium vem da carne suína, enquanto a saginata vem da bovina. A infecção ocorre quando o hospedeiro consome carne infectada crua ou mal cozida. Na teníase, a tênia se instala no intestino do hospedeiro. Caso permaneça na luz do intestino, o parasitismo é considerado benigno, mas em outros casos pode causar náuseas, perda de peso, diarreia, dores abdominais, constipação e flatulência, além de causar obstrução do apêndice, colédoco, ducto pancreático. O diagnóstico é feito quando o hospedeiro observa proglotes eliminadas do seu corpo e pode ser confirmado através de análise do material coletado na região anal, fazendo diferenciação morfológica com auxílio de microscópio. A cisticercose é provocada pela larva da Taenia solium e a infecção ocorre quando o homem ingere seus ovos. As manifestações variam de acordo com localização, tipo morfológico, quantidade e desenvolvimento das larvas, além da resposta imunológica do corpo do hospedeiro. Em casos mais graves, as larvas podem se localizar no sistema nervoso central e apresentar sintomas como convulsões, alterações de comportamento e visão, hipertensão intracraniana, loucura, epilepsia e deficiência visual. O diagnóstico ocorre com auxílio de exames de imagens. Em alguns casos, a biópsia do tecido pode permitir a identificação microscópica do parasita. O controle pode ser realizado através de medidas informáticas para a população, para assim substituírem os costumes inadequados por hábitos saudáveis de higiene pessoal, bloquear os focos de contágio, tratar os indivíduos que estão com infecção ou tiveram algum contato que trouxe o risco, a fiscalização sanitária de carnes e outros produtos de origem animal e vegetal, cuidados maiores na suinocultura e maior controle ambiental para fiscalizar melhor o saneamento básico. Obrigada.